ok? Homens com a cabeça descoberta. E está aí em 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 7, vai ser projetado, já está na mão aí, Kaique? Coloca para nós, por favor, aí na tela, homens com a cabeça descoberta. O texto diz assim, aí depois nós vamos lá, tá bom, irmãos? Vocês têm calma comigo ou não? Amém? Tem paciência comigo, né? Ok? Então tá. O Lineker está lá desde as 2 da tarde. Desde as 2 da tarde, trabalhando firme para a gente chegar lá e ficar tranquilo, tá? Mas agora é aqui. Então preste atenção, não vamos perder nada aqui. 1 Coríntios 11, 7 diz assim: pois o homem, na verdade, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Amém, irmãos? Glória a Deus. Essa palavra aqui foi escrita pelo apóstolo Paulo aos homens da igreja de Corinto e estava tratando uma questão cultural, tá bom? Uma questão cultural, dando instruções à igreja sobre a necessidade das mulheres usarem véu. Hoje, nós sabemos, questão cultural também, no nosso ambiente, mulheres não usam véu, ok? Não usam véu. Mas naquela época, era esquisito o homem usar véu. Você está entendendo? Era esquisito o homem usar véu. Quando eles percebiam que tinha um homem usando véu, eles falavam, entendeu? Igual hoje, assim, a gente vê homens usando algumas coisas, a gente fala, entendeu? Questão cultural, né? Por exemplo, homem com aquelas calcinhas apertadas assim na boca, na canela, você olha, você fala, não é verdade? Você dá uma boca de espingarda, não é verdade? Você vê algumas coisas, você fala, esse homem aí não curto muito, ele está usando o véu, parece, né? Mas não. Então o que eu quero falar com você, não é uma questão cultural, mas trazendo para o espiritual aqui, quando Paulo está defendendo um argumento aqui, que as mulheres deveriam usar o véu, ele faz uma citação sobre os homens. Pelo contrário do que ele estava instruindo para as mulheres, ele está falando que o homem tem que ficar com a cabeça descoberta. É isso. O homem deve ficar com a cabeça descoberta. Foi o argumento do apóstolo Paulo. Por quê? Porque o homem é a glória de Deus. Então diga assim comigo, eu sou, bate aí no peito, vamos lá. Eu sou a glória de Deus. Ah, irmãos, isso aqui é poderoso demais, irmãos. Você saber esse negócio aqui é demais. Então você tem que declarar, o homem eu sou a glória de Deus. Está na palavra, não é uma invenção da igreja, não é uma invenção de um pastor, é o que está na palavra, é o que o apóstolo Paulo escreveu. O homem é a glória de Deus, entendeu? Também o homem precisa ter a cabeça descoberta, e o homem é responsável por tudo que dá certo ou que dá errado. Você sabia disso? Se você continuar lendo o texto aqui, você vai ver algumas afirmações do apóstolo Paulo, por exemplo. Fala assim, se a esposa tem alguma dúvida com relação à palavra, pergunta para o seu marido. Está escrito aqui, pergunta para o seu marido. E assim vai. Então declare comigo, eu fui estabelecido como cabeça. Fala assim, quando eu assumo a minha posição de cabeça, eu glorifico o Senhor como homem. Amém, irmãos? Só quando você assume a posição de cabeça, você glorifica o Senhor como homem. Isso é muito forte, irmãos, porque hoje a minha palavra não é para casados ou solteiros, é para homem. Você está entendendo? Homens de 1 ano de idade até os 199 anos de idade. É para homem, você está entendendo? Então, às vezes você está aqui e é casado, você hoje vai entender que Deus está requerendo de você uma vida e uma conduta de um marido, um pai que glorifica Ele, um homem que glorifica Ele.
Ou talvez você está aqui e quer se casar ainda. Quantos aqui ainda não se casaram? Levanta a mão. Levanta a mão, não se casaram. Ok. Moisés, você precisa levantar a mão. Moisés, você não se casou. Davi também não? Então, veja bem. Veja bem, você precisa entender também uma coisa aqui. Que vai chegar o tempo de você representar Deus dentro de uma família. E honrar Deus dentro de uma família. E você deve conduzir essa família como cabeça. Porque Deus colocou você para ser cabeça um dia de uma família também. Isso tem que estar dentro de você, como casado. Sabe, irmãos, lembra o que aconteceu lá no jardim do Éden? Você lembra que no jardim do Éden, quem conversou com a serpente foi quem, irmãos? Foi a Eva, não foi? Foi a Eva. Quem comeu o fruto primeiro foi quem, irmãos? Foi a Eva também. E quem Deus foi procurar depois que tudo isso aconteceu? Por quê? Que a responsabilidade de guardar aquele jardim era de Adão, não era de Eva. A responsabilidade de manter aquele ambiente separado, honrando a Deus, movendo o sobrenatural, era de Adão, não era de Eva. Deus não tinha nada para conversar com Eva. Deus foi lá e conversou com Adão. Não adiantava Adão falar, mas foi ela, mas não sei o quê, mas ela não ora, mas ela não busca o Senhor, mas ela não quer ir no culto. Não adiantava. Porque a responsabilidade da casa era de Adão, não era de Eva. Deus não quer saber se a Eva fala com a serpente. Deus quer saber o que você faz com a serpente que a Eva está conversando. É isso que Deus quer saber. Porque ele veio conversar com Adão, não foi com Eva. Sabe, irmãos, o que acontece nas famílias de hoje em dia é que os homens, mole, bando de frouxo, coloca a responsabilidade nas mulheres. Amor, nós vamos no culto hoje, meu bem? Nós vamos? Meu bem, esse mês nós vamos dizimar? Nós vamos entregar? Vamos ou não vamos? Não, né? Não dá, né? Tá bom, meu bem, tá bom, então, esse mês não dá. Que é isso, rapaz? Oxi. Que negócio que é esse, gente? Que negócio que é esse? Se for viver desse jeito, para que tem um homem naquela casa? Por isso que um monte de mulher fala, se ferrar, vai embora daqui que eu não quero saber de você. Eu que resolvo tudo. Você está entendendo? Então, irmãos, guarda isso no seu coração. Existem muitas funções que são atribuídas ao cabeça. Tem função que não adianta você querer passar para sua mulher, não. Não adianta você querer passar para outra, não é sua. Deus colocou para você fazer. Para você ter a responsabilidade. E aí, na hora que Deus vir conversar, Ele não vai falar, Eva, como é que foi? Só um minutinho, Adão, peraí, vamos resolver aqui. O que foi lá, Eva, com você? O que aconteceu? Não, é com Adão, irmãos. É com Adão, ele é o responsável, ele é o cabeça, ele é a glória de Deus. Você está entendendo? Então, irmãos, algumas coisas que eu gostaria de pontuar com você aqui hoje. Rapidamente, sem demora, mas o homem como cabeça, ele tem funções. E a primeira função, você olha para uma cabeça, você vê, a primeira função que uma cabeça desenvolve é ter os olhos, não é verdade? Ter os olhos. Geralmente, o homem precisa ser os olhos da sua casa. Irmãos, os olhos têm que ficar sempre alerta. Você está aqui hoje para ouvir algo especial, nós estamos aqui para ouvirmos algo especial, para a gente ter os olhos abertos para o que está acontecendo à nossa volta, irmãos. Presta atenção, você tem que estar alerta a tudo que está acontecendo dentro e no entorno da sua casa. Você acha que a serpente apareceu dentro do jardim, do nada? Não, ela primeiro ficou rodeando, aí ninguém expulsou ela lá de perto, e ela ficou lá de boa. Lembra que o diabo ele fica ao derredor? Ele ficou ao derredor, irmãos. E foi assim no jardim. No jardim ele ficou ao derredor. De repente, Adão não falou nada. Falou, serpente, o que tem? Está aí, faz parte dos animais. Deve ser bonitinho, não tem problema não. De repente ela estava lá dentro, porque Adão não prestou atenção.
Ela estava dentro do jardim, não só dentro, estava conversando com a mulher dele e incentivando ela a fazer coisa errada. Traz para a sua realidade, traz para a realidade do dia a dia agora. Nós temos que estar de olhos abertos, irmãos. O homem deve ficar sempre percebido. Ele tem que ser primeiro a perceber o que está acontecendo na casa dele, com os filhos. O primeirão é o homem. Tem que estar vendo o que está acontecendo com a esposa, o que está acontecendo com a família. A Bíblia, ela fala, irmãos, a respeito disso. Você sabia que na época dos juízes, teve um dos sacerdotes de Israel que ficou cego e já não podia mais conduzir o povo de Israel porque ficou cego? Eli não só teve cegueira natural, mas espiritual, ao ponto que ele não via o male que os filhos dele estavam se enfiando. Os filhos de Eli não serviam a Deus como ele servia. E ele falou: cada um cuida da sua vida, eu não mando em ninguém. Você está entendendo? E Deus reprovou essa atitude, porque o responsável pela vida daqueles meninos era Eli. Então, irmão, ser homem não é só ter órgãos genitais diferentes das mulheres. Ser homem é ser a glória de Deus. É ter olhos para ver o que está dentro da casa, para ver o que está acontecendo. Sabe, irmãos, 1 Samuel 3:1 fala: o jovem Samuel serviu ao Senhor porque ali, naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e visões não eram frequentes. Na época de Eli, a palavra do Senhor era rara e não tinha visões frequentes. O cara era o sacerdote, mas não via nada de Deus, não percebia nada. Então o sacerdote de Eli se encerrou de uma maneira trágica, porque ele já não possuía mais a visão que o Senhor tinha dado para ele. Ele deixou de ser a cabeça da casa dele, deixou de ser a voz de Deus na nação. Tudo que Deus tinha planejado, mas ele não viveu. Então esse exemplo aqui é algo que a gente tem que olhar direitinho e perceber, porque quando o sacerdote não enxerga o que Deus está fazendo, não vê o que está acontecendo à sua volta, e quando ele não é homem, ele está com a cabeça coberta, ele está com a visão coberta. E o Senhor, ele diz que o homem não deve cobrir a cabeça, ou seja, ele tem que estar com o radar ligado o tempo todo. Liga seu radar, meu irmão, abre os seus olhos. O que está acontecendo na sua casa? O que estão vendo no celular? O que estão assistindo? Você tem a senha de todos os celulares lá da sua casa? Se você não tem, você está com moleza. Você tem que ter a senha de todos os celulares da sua casa. Seus filhos, seus vizinhos, o que mora lá, não interessa, sobrinho, primo, mulher, tudo. Está dentro do seu jardim? Então você tem que estar com os olhos em cima. Ah, não, minha mulher é brava, pastor. Você vai me receber lá na sua casa? Se a minha mulher brigar comigo e eu pedir a senha dela, ela me mata, pastor. Mas você morre como um homem, pelo menos. Ok? Morre como um homem, não como um covarde. Morre, mas morre como um homem. Sabe, irmãos, quantos pais que quando descobrem que o filho está usando droga, ele já está viciado? Quantos maridos que quando descobre que está recebendo convidados indesejados na sua casa, já era. Quantos pais descobrem que o filho virou homossexual, mas o menino está, a menina está, anos fazendo a mesma coisa, e já não tem mais como, sabe? Então, não é assim a vida normal do homem que tem a glória de Deus. Tem que ter os olhos abertos. Então, eu repito, tenha todas as senhas da sua casa. Chega lá, mete o pé, quebra tudo. Precisar, quebra o celular, faz outro. Arruma uma senha, põe sua digital, quero ver quem tira. Põe sua conta do Google, entendeu? Se vira. Tem pais, irmãos, que são incapazes de perceber que os filhos estão esfriando na fé. Não se injuria, não se indigna com isso. Que os filhos estão deixando o caminho do Senhor. Não se indigna, tem que se indignar. Tem que fazer algo. Seja um homem alerta, amém, irmãos? Seja um homem com o radar ligado, amém, irmãos? Um marido observador, amém, irmãos? Um pai presente. Você sabe que o pior pai é o pai que já morreu estando vivo.
Tem filho que o pai já morreu faz muitos anos, mas ainda está vivo. Isso é terrível. São defuntos vivos. Não fede nem cheira, não faz sentido. Você sabia que o índice de suicídio, ele tem um agravante em quase todos as pessoas que se suicidam? O agravante maior é ausência ou violência paterna. Um dos dois tem, sempre. Ausência ou violência. Você sabia que a maior parte dos usuários de drogas são pessoas que não tinham um bom referencial de paternidade? E você sabia também que atrás de uma crise de identidade de gênero, sempre tem uma ausência da figura paterna? Também. Talvez você não tenha tido um pai ausente assim, ou presente, assim como muitos, mas você tem que saber, Deus ele te chamou para ser um pai presente e quebrar essa maldição. Às vezes sua desculpa é, mas eu também não tive um pai presente. Tá, mas seja você agora. Seja você. Mas meu pai era bruto. Então seja alguém gentil. Mas meu pai sumiu. Seja presente você, ué. Você vai pôr a culpa lá nele? Ele também talvez ponha a culpa no seu avô no seu bisavô. E aí você não vai quebrar a maldição, não? Tem que quebrar. Quem está entendendo, irmãos? Então não deixe a formação do caráter dos seus filhos na mão de outros. Não deixe o Felipe Neto organizar a mente do seu filho. Não deixe. Quebra, dá um jeito, desenrola, arruma, bloqueia, coloca tudo. Tem um monte de coisa aí para você bloquear o que tem que ser bloqueado, irmãos. Quem está entendendo, irmãos? Cabeça, ser cabeça é ter olhos. Uma cabeça que os olhos não funcionam, tá errado, está disfuncional. Então nós não precisamos ser pais perfeitos. Nós só precisamos saber qual que é o nosso papel e fazer o máximo para cumpri-lo. Você não vai acertar em todas. Você não é incrível, fantástico. Você não, sabe, não é aquele cara que nunca vai errar. Você não é esse cara. Mas erre tentando acertar. Não erre por negligência. Errar por negligência é pior do que errar tentando acertar. Permita que o Senhor abra os teus olhos, sabe, irmãos? Interessante que você não pode ser um homem invisível dentro da sua família. Você tem que ser alguém presente, visível. Alguns acabam, sabe, se equivocando da função. Passa para a esposa e assim por diante. Mas isso não tem que acontecer no meio do povo de Deus. Se acontecer lá no mundo, tudo bem, mas no meio do povo de Deus, não dá, irmãos. Não dá, não aceite. Sabe, o problema de muitas famílias é que o marido, ele foi chamado por Deus para ser o cabeça, mas quem conduz a família espiritualmente, muitas vezes é a mulher. Você já viu, irmãos? A esposa às vezes diz assim, vai orar lá com os meninos, ele fala, vai você. Muitos maridos falam isso. Vai você, por que você não ora? A esposa está declarando que tem um cabeça na casa. Aí ele fala, não é assim. Aqui as coisas são de igualdade. Vai você orar. Por que você não ora? Por que a gente não ora? Às vezes a criança chega para o pai e pergunta, pai, posso fazer isso? Pergunta para sua mãe. Oh, meu Deus. Ainda bem que as crianças vieram tudo hoje, né? Estão todas aí atrás do porco, mas vão receber a informação, né? Estão pegando tudo. Depois, tem certeza, pergunta para elas o que foi pregado, você vai ver. Elas vão saber tudo. Você é o pastor da sua casa, amém, querido? Você que vai mostrar para a sua família o que é o seu sacerdote naquela casa. Você é o guia espiritual da sua família. Você precisa tomar essa posição. Você tem que ser capaz de perceber o que está acontecendo à sua volta. Abre o olho, japonês. Abre o olho. Tem que abrir o olho. Você não pode ficar inerte, sabe? Ver o que está acontecendo e falar, não, eu confio no Senhor, o Senhor cuida. Ele cuida através de você. Através de você. Lembra que quem tinha que cuidar do jardim era Adão. Ele tinha que trabalhar lá no jardim, ele tinha que servir no jardim. Não era Deus que ia lá servir no jardim, era Adão que servia no jardim.
Então não deixe que seus filhos carreguem na sua infância uma imagem de um homem deitado no sofá, mexendo no celular, assistindo uma televisão. Não deixe seus filhos levar essa imagem, não. Porque a grande verdade é que isso afeta a casa inteira. Os filhos, a esposa. Já é provado cientificamente que as mulheres casadas, elas engordam um pouquinho, sabia? Não as nossas, né, irmãos? Aleluia. Está gravando, as irmãs vão achar que eu estou falando alguma coisa. As nossas não, mas assim, cientificamente a maioria delas engorda. Você chega na sua casa e fala assim, então, você não, meu bem, é claro que não, você não tem nada a ver com isso. Mas sabe por quê, irmãos, que muitas mulheres engordam? Porque as solteiras, elas vão para a geladeira, ela olha, só vê o que está lá, ela fecha a geladeira e vai para a cama. Já a casada, ela chega na cama, olha e fala, meu Deus, e vai para a geladeira. Você está entendendo? Ela corre para a geladeira. Ela chega na cama, tem lá um cara emprastado, sem fazer nada. Ela vai no sofá, está lá um emprastado, olhando no celular, assistindo alguma coisa, ela pum para a geladeira, engorda. Guarde seus olhos, amém? Cuidado com o que você está vendo, amém? Cuidado com o que você está curtindo, beleza? Cuidado com o que você está vendo no Instagram, cuidado com o que você está vendo no WhatsApp, com quem que você conversa lá, que a sua mulher não pode saber? Tem alguém? Pois é, cuidado. Cuidado. Bloqueia o site, se for preciso. Bloqueia lá o WhatsApp, bloqueia aquela amizade antiga, que às vezes está aí, você está tentando dar uma olhada. Bloqueia, cuidado dos seus olhos, na hora que passar, sabe aqueles carros, ano 2000, 2006, 2007, né, com airbag duplo, aqueles carros com um rodão, sabe? Cuidado. Você vai ficar admirando, falar, nossa, se eu tivesse, né, andesse, um carrão, hein? Você tem um carrão em casa, amém? Se você não tem em casa ainda, Deus está preparando um carrão para você, amém? Então, cuida dele, percebe? O mínimo sinal de tentação, irmão, sai fora. Sai fora. Fuja, porque pecado sexual a gente não enfrenta, a gente foge. Você viu lá José enfrentando algum pecado sexual dele? Não, irmão, ele fugiu. Fugiu. O apóstolo fala, fuja das paixões da mocidade, fala para Timóteo. Ele não fala, encare de frente, você é um vencedor, você consegue. Fuja das paixões. Fuja das tentações. O diabo a gente enfrenta, mas tem irmão que quer evangelizar a Jezabel. Como é que você vai evangelizar a Jeza? Fala para mim. A Jeza não converte não, filho. Ela vai morrer e vai ser comida por cães. Mas não, aqui tem a unção. Vou ganhar a Jeza. Larga a mão disso aí. Amém? Abre o olho, sacerdote. Abre o olho. Mas abra também os ouvidos. É a segunda coisa que tem para te dizer. Além de abrir os olhos, nós temos que abrir os ouvidos, porque isso aqui fala da responsabilidade do homem com relação a ouvir. Quem? Ouvir a Deus. É você que tem que ouvir a Deus, amado. Sabe, o sonho de muitos homens é dar o melhor conforto para a sua família. Isso aí é legítimo. Glória a Deus pela sua vida, você corre atrás, trabalha, tá, arruma a sua casa, compra isso, compra aquilo. Isso aí é normal, o homem é provedor mesmo, amém. Você é provedor, Deus vai encher sua mão de riqueza, em nome de Jesus. Para você ser um provedor que tem abundância, em nome de Jesus. Só que o problema é que alguns sacrificam-se para comprar o melhor para sua casa, se esforça para colocar a família dentro de um lugar seguro, confortável, matricula seus filhos nas melhores escolas, mas a família está à deriva, sem direção. Tem uma boa casa, uma boa escola, anda num bom carro, mas não sabe para onde vai, porque não ouve Deus. Se você faz tudo isso, mas não tem direção de Deus para sua família, você está desperdiçando seu tempo. Nós precisamos descobrir que a cabeça tem que enxergar, mas também tem que ouvir. Ouvir quem? Ouvir a Deus. Ouvir a Deus. Você sabia que a responsabilidade é sua de apresentar Deus para os seus filhos? Ah, não, mas tem o Domingo Kids, pastor. O Domingo Kids não te substitui. O Domingo Kids não substitui a sua mesa. O Domingo Kids não substitui suas respostas para as perguntas do seu filho. Seu filho perguntar sobre Deus, você tem que ser o primeiro a saber, para falar, para explicar.
Quem está entendendo, irmãos? Então um dia um menino perguntou para o pai: pai, como que é Deus? Seu filho já perguntou isso para você, seus filhos, alguma vez? Como que é Deus? Teve um menino que perguntou para o pai. O pai mandou ele olhar para o céu e falou: filho, está vendo aquele avião lá? Estou vendo, pai, estou vendo aquele avião. Então, aquele avião, Deus é igual aquele avião. Ele falou: então Deus é pequenininho, pai. Estou vendo o avião miudinho lá em cima, pequenininho demais. Deus é pequenininho então, pai? Ele falou: não, filho, você não está entendendo. Vamos ali no aeroporto. Ele foi no aeroporto, levou o menino, colocou do lado de um avião. Ele falou: Deus é assim, filho, é igual um avião. O menino falou: e agora? Igual um avião? Então ele é grande. É grandão então, pai. Ele falou: filho, quanto mais perto de Deus você está, mais você enxerga a grandeza dele. Quanto mais longe de Deus você está, mais ele é insignificante para você. É assim, Deus é igual avião. Próxima vez que seu filho perguntar que jeito que é Deus, você fala: é igual avião, filho. Ele explica para ele. O Espírito Santo falou para aquele pai desse jeito: quanto mais perto, mais você enxerga, mais você conhece, mais você vê. Sabe, irmãos, o primeiro homem que existiu, você sabe, eu falei, foi Adão. E é interessante você saber que na criação, ele se revela no jardim do Éden. Deus revela-se a Adão no jardim do Éden. Lá na paixão, ele se revela no jardim do Getsêmani. E já na ressurreição, ele se revela no jardim da tumba. Sabe por quê? No jardim é o lugar de relacionar-se e cultivar. Deus colocou Adão no jardim porque ele queria não um jardineiro, mas alguém para se relacionar. Se relacionar. O homem foi criado para isso, para ter plena comunhão com Deus. Plena comunhão. O propósito da criação é ter intimidade. E é interessante saber que Deus nos criou para ter intimidade. Ele criou a gente para ter intimidade com Ele, para falar com Ele, para buscar Ele, para ouvir Ele, para andar com Ele. Irmão, eu não sei se você já leu, mas na Bíblia, em Gênesis, está escrito que Deus descia no jardim e passeava no jardim com Adão e Eva. Que loucura! Deus andava com Adão e Eva no jardim. Tem gente que acha que Deus é só quando vem no culto. Não é. Só domingo à noite. Não, Deus a gente se encontra domingo 9 da manhã, lá no prédio da igreja. Deus andava com Adão. É assim que funcionava. Então, irmãos, é interessante lembrar que Deus quer abrir os nossos olhos, mas também os nossos ouvidos. Não vá atrás do Google, como eu falei domingo. Tem gente que quer saber alguma coisa, pergunta para o Google. Você pode ver, quando dá uma enfermidade, uma dor em alguma coisa, você vê, dor no joelho, o que se trata, né? Já vê, o que acontece quem tem dor no joelho? O que é a enfermidade quando está com dor no joelho? O que eu estou com dor nas costas, dor na cabeça do lado direito, o que é? As pessoas vão atrás do Google para perguntar tudo. Mas que se você perguntasse: Deus, o que eu faço agora nessa situação? E se a gente perguntasse: Deus, como que eu saio dessa encruzilhada agora aqui? Senhor, como que vai vir a provisão? Não estou conseguindo. Como é que o Senhor vai mandar? Como que vai ser que nós vamos conseguir a provisão para isso aqui? Que tal a gente perguntar como para Deus? Porque sabia que lá no Google, a palavra que mais é digitada é como? Como? Como eu faço? Como faz? Como eu encontro? Como eu ajudo? É como. Mas você acha que Deus não pode te falar como você fazer, resolver, conquistar, avançar? Deus, Ele quer ser o nosso Google, amém? E por último, eu estou quase acabando, irmãos. O homem precisa ter a função de cabeça, porque a cabeça, nela tem a função da boca também. Então os olhos, os ouvidos para ouvir a Deus, os olhos para ficar atento, radar 24 horas, ouvidos para ouvir a Deus e a boca. A boca é para abençoar, para falar. Homem com a cabeça descoberta são homens que não ouvem, não veem,
mas também não fala, não tem boca para nada. A boca, ela que alimenta o corpo. Você sabia disso? Nós vamos ali agora, vai ter um alimento para nós. E sabe por onde que ela vai entrar? O alimento? Pela boca. Agora, dizem por aí, né, os gordinhos, que a boca é feita para comer, não é verdade? É assim que fala. Mas todo mundo precisa se alimentar. Para sua casa ter alimento, você tem que comer. Você come? Como, pastor? Todo domingo eu como. Todo domingo, a pregação. Foi uma benção essa pregação, hein? Fui criado para ser feliz. Aleluia! Eu comi. Aí agora, está comendo de novo? Tô. Machoterapia. Machoterapia. Estou comendo de novo. E depois? Domingo, né, pastor? Domingo cedo nós vamos estar aí. Se a tua família depender do que você come para alimentá-la, como é que vai ser? Irmão, falando de coisa aqui para homem mesmo, não é para menino, é para homem. Você tem que comer para dar, para ministrar, para liberar, para alimentar. Não adianta chamar a benzedeira, o pastor, não adianta. Líder, você pode vir aqui em casa dar uma palavra? Ô, homem de Deus, você tem a palavra. Quem está entendendo? Você tem a palavra. Discipulador, é que eu estou aqui, estou meio assim, você tem uma palavra aí para liberar? Ô, discipulador, você vai ter, aleluia, em nome de Jesus. Pastor, você vai ter uma palavra em nome de Jesus. Mas por que esse sacerdote naquela casa não tem? Porque ele não come. Quem não come não tem. Quem está entendendo, irmãos? Amém ou não? Eu não vou entrar aqui no contexto, mas o homem, quando ele tem a cabeça coberta, ele não tem mesmo o que dar. Porque ele não ouve, ele não vê, aí ele não come, ele vai dar o quê? É uma lata vazia. É uma lata vazia. Vai ser um adorador de plástico. Vai ser um ministro da lei. Porque a lei é fácil. A lei você condena e acabou. Fez errado, está errado. Fez certo, está certo. Pronto, vai ser um ministro da lei. Nós estamos ministrando, por exemplo, todos os dias, às 18 horas, palavras direcionadas à graça, para alimentar o homem de Deus. Queria tanto você lá na live comigo. Seria incrível. É alimento. É alimento. Mas você já percebeu, irmãos, que as mulheres, elas respondem muito mais, com mais fome do que os homens? Eu tenho certeza, se eu marcar culto do jejum, todos os dias no prédio, vai vir mais mulher do que homem. Sabe por quê? O homem é ocupado, né? Aonde que eu vou trabalhar o dia inteiro, ainda ir no prédio, todo dia? As mulheres vêm. As mulheres vêm. E glória a Deus por elas, mas o cabeça daquela casa somos nós, irmãos. Se tivesse culto todo dia, quem tinha que estar aqui eram os homens, e não as mulheres. Mas você pode perceber, na maioria das vezes, as mulheres elas se destacam. Se a gente deixasse, as mulheres lideravam as células. Igual em muitas situações por aí, a célula de adulto, as mulheres iam lá e arrebentavam. Mas aqui a gente insiste, é o homem é o cabeça, o homem lidera a célula de adulto, as mulheres cuidam das crianças, em nome de Jesus, tem homem nessa igreja. Está entendendo, irmãos? Fala aí, tem homem nessa igreja. Tem homem nessa igreja. O homem ele tem que ser aquele que devora a Bíblia, amém, irmãos? O homem tem que ser aquele que lê livros. Você lê livros? Irmão, as mulheres vão para a conferência, para começar elas vão, os homens não vão. Para começar. Tem conferência agora, as mulheres estão doidas para ir, os homens, vamos ver, né, 2024, se der. É mole, igual a Maria mole. As mulheres se viram, elas lavam a roupa, passam a roupa, desenrola, pede para você, te convence. Você paga, ela vai lá e compra os livros, ela vai lá e compra os material, ela compra as camisetas, ela vem cheia de vida, cheia de fogo. Aí chega em casa, irmão, gastou, né?
Gastou, Poxa, edificou, compartilhou, se alimentou, se alinhou, honrou, deu tudo que ela tinha, deixou a casa, os filhos, e sabe, para honrar a Deus, aí o cara chega e fala, gastou, né? Oh Deus, oh Deus. Homem tem que ser aquele que lê a palavra, lê livros, é dizimista, honra o pastor. Não converse de problemas da igreja lá na sua casa, meu irmão. Antes que seja tarde, eu estou te avisando. Não fale de problemas da igreja. A igreja tem problema, irmãos. Mas não fale na mesa. Não deixe eles ouvirem. Não deixe eles ouvirem. Sabe por quê? Um dia eles não vão querer mais vir. Porque a igreja tem problema. E aí você vai ficar bravo. Mas você contou para eles que aqui tem gente que tem problema. Você falou. E aí como nós vamos viver? Como nós vamos fazer a obra geracional que a gente sonha? Não fala mal dos líderes, não fala mal do pastor, não fala mal da igreja. Ensina seus filhos a honrar, a cumprimentar. Tem irmãos que ensinam até a pedir bênção. Qual é o problema? Fala para mim. Qual é o problema de seu filho pedir bênção para os avós, para os mais velhos, para os pastores? Qual é o problema? Casa que tem homem, essas coisas são normais. Normais. Então, apesar, irmãos, de a gente falar dessas coisas aqui, sabe? Se a gente não avançar para esse nível de homem, a fé vai acabar em nós. Vai acabar em nós. Nós vamos nos tornar uma Europa. A Europa é o seguinte: a fé acabou na geração passada. Muitos homens de Deus saíram da Europa. Holanda, Inglaterra. Muitos. Mas hoje você vai lá, só tem ruínas. Sabe por quê? A obra não foi geracional. A obra não foi geracional. Às vezes, você está aqui e achando que quem tem que conduzir a vida é o próprio filho, é a própria esposa, as próprias filhas. Não é assim. Sabe? Às vezes, a gente fica aguardando as coisas acontecer. Mas não. Boca é feita para falar, direcionar. Você não honra Deus calado. Não honra. O homem lidera falando. Quando o homem se cala, ele não está liderando. Na verdade, ninguém está liderando em silêncio. Tem que falar. Deus lhe deu uma voz, e essa voz precisa ser ouvida dentro da sua casa e do ambiente que você está. Diga comigo, eu tenho uma voz. É isso, irmão. Você tem uma voz. Toda vez que a Bíblia fala de um homem que se calou, algo desastroso aconteceu. Você sabia disso? Lá no Éden, Adão se calou. Algo desastroso aconteceu. Lá na batalha de Davi e Golias, 40 dias o gigante ficou. Não tem um homem aí em Israel. Não tem um homem em Israel. Golias ficou 40 dias falando, não tem um homem em Israel. E todos os homens se calaram. Até que chegou um menino e falou, quem é você? Incircunciso. Eu vou contra você. Alguém teve voz. Alguém falou, posso ir? Eu vou lá. Enquanto ninguém falou, o inimigo dominava. Quando alguém falou, Deus agiu e fez um milagre. Você precisa falar para Deus fazer milagre. Deus não vai fazer nada se você não falar. Você que fala que aquela casa é próspera. Você que fala que aquela casa é abençoada. Você que fala que seus filhos são flecha na mão do valente. Você que fala, levanta todo mundo, nós vamos para o culto. Você que fala. Não é o menino que fala, não é a menina que fala, não é a mãe que fala. Não, as irmãs fazem porque os homens estão calados.
Mas quando tem homem que fala, a mãe não precisa falar, ela só segue. Pode falar, meu bem, que nós vamos. Pode falar, fala. Eita. E ela fica toda orgulhosa. Esse é meu machão, aleluia. Aí ele fala. Glórias. Não é crido por isso falei? É assim, irmãos. A gente não exerce fé em silêncio. Olha, não tem nada que se conquista sem falar. Inclusive é a Bíblia que fala que a mulher pode ganhar o homem calado. Mas a Bíblia não fala que o homem ganha a mulher calada. Ganha falando. É você que tem que falar assim, ó, chega, acabou. Acabou. Agora acabou. Última vez que isso aconteceu aqui. Chega, não vai assistir mais isso aí. Chega, desinstala esse jogo. Chega, aqui em casa não entra esse negócio. A Vanessa, ela conta toda hora, por isso que eu vou contar. Quando eu casei, minha esposa queria assistir novela. Pastora, Vanessa, não era pastora, mas era minha esposa. Primeira semaninha de casada, ela ligou a televisão. Eu fui lá e... Na minha casa não se assiste novela. Ela engoliu, criada na novela, né? Engoliu seco. Pronto, tem um homem. Fez falta? Não. Novela não faz falta para ninguém, irmãos. Mas foi decretado, foi falado. E outras coisas, pode ser machismo, né, para o mundo. É o machismo, dominador, blá, blá, blá. Não é não, irmão, é só porque tem um homem lá. É assim que funciona. Às vezes a gente se pega muito na preocupação de ser um provedor só. Só. Aí está problema. Por quê, irmãos? Tem que ser uma preocupação para nós ser o provedor? Sim, você que é o provedor, não é sua mulher não. Mas tem um detalhe. Se a sua vida é pagar boleto em dia e honrar com os compromissos financeiros e deixar as outras coisas de lado, tua vida não é nem celestial ainda, é só terrena. Tem que pagar boleto? Tem. Tem que ter iniciativa financeira? Tem. Mas a gente não vive para pagar boleto. A gente vive para exercer a unção que Deus colocou na nossa vida. Amém, irmãos? E é falando. Então, outra coisa que é importante, eu quero te incentivar. Ore com sua família em pelo menos uma refeição por dia. Pelo menos uma. Para tudo, senta todo mundo. Bora orar aqui, gente. E lá você seja agradecido. Se tiver um problema lá na família, você fala, então, nós vamos orar. Eu vou orar. Deus vai mostrar como nós vamos sair dessa. Posicionamento. Quem está entendendo, irmãos? Ai, meu bem, o que nós vamos fazer, hein? Não, resolve lá você. Eu não quero me envolver com isso aí, não. Ele é machão para falar que não quer se envolver. Seja machão para falar, deixa vir, pode vir no peito aqui que nós vamos resolver esse negócio. É assim que funciona. Se você se calar, outras vozes vão se levantar. Outras vozes vão prevalecer. Porque uma voz comandando vai ter. Adão calou, a voz da serpente levantou. Então o homem é a glória de Deus. Eu quero finalizar lendo esse texto de novo. 1 Coríntios 11, 7. Pois o homem, na verdade, não deve cobrir a cabeça. Cobrir a cabeça é você não ter olhos para ver, não ter ouvidos para ouvir, e não ter boca para se alimentar e nem para falar. Por que ele não deve cobrir a cabeça? Porque ele é a imagem e a glória de Deus. Diga comigo, eu sou a imagem e a glória de Deus. Amém, irmãos? Fique em pé no seu lugar que eu quero orar com você. Porque quando Deus chamou você, meu irmão, lembra disso? Ele chamou você para ser cabeça. Ele chamou você para ser olhos, ouvidos e boca. Foi para isso que Deus te chamou. Você, seus filhos, seus netos e seus bisnetos vão tocar a geração que vocês vão viver. O poder de Deus se manifestará em nós de tal forma que nós vamos ter olhos para ficar atentos, irmãos. Nós vamos ter ouvidos para ouvir o Senhor em nome de Jesus. Mas nós também vamos ter boca
para ser como Deus. Você é a imagem e você é a glória. Deus criava falando. Nós também. Nós criamos falando. Amém? Junta com um irmão aí. Pelo menos um, mais um. Vamos lá? Pelo menos um, mais um. E você vai orar sendo boca de Deus agora. Na vida desse irmão aí. Você vai colocar o coração de Deus no coração dele orando. Lembra que é falando que a gente exerce, que a gente glorifica? Vamos fazer isso em nome de Jesus? Pai, nós liberamos aqui uma unção nessa hora. Declaramos, ó Deus, que aqui existem homens que são a imagem e a glória do Senhor, Pai. Nós nos apossamos da nossa identidade. Nós nos apoderamos da nossa identidade, ser imagem, ser a glória. Nós não abrimos mão, Senhor, de ter os olhos abertos para ver, para perceber, para se envolver, para proteger. Nossos olhos serão um radar na nossa casa. Nós também não abrimos mão, Senhor, de ter ouvidos abertos para ouvir sua voz, para ouvir sua direção, para ouvir seu direcionamento para a nossa história. Nós temos ouvidos espirituais. O Senhor vai nos direcionar, vai nos inclinar para o lado certo. O Senhor vai nos mostrar o caminho, a saída. Aqueles que estão encurralados vão ver a saída, a porta. Eu declaro, em nome de Jesus, que essa igreja é composta de homens que abrem a boca, Senhor. Abrem a boca para direcionar, abrem a boca para abençoar, abrem a boca para dar convicções, abrem a boca para trazer segurança. Eu declaro que nessa igreja tem homens, Senhor, que fogem da tentação, que exclui todas as portas abertas para o erro, para o pecado, para a luxúria. Eu declaro, Senhor, que aqui tem homens com a cabeça descoberta, Senhor. Coloque em nosso coração a convicção de que nós somos a imagem, que nós somos a glória do Senhor. E essa responsabilidade nós queremos viver com toda a intensidade possível, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você vai abraçar esse irmão e vai declarar essa verdade para ele. Você é a imagem e a glória de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor bem?